Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos ouvir o que aqui nos diz hoje, segundo São João, nesse dia 16 de maio, quinta-feira. Assim nos fala Jesus, que ergueu os olhos aos céus e rezou, dizendo: Pai Santo, eu não te rogo somente por eles, mas também por aqueles que vão crer em mim pela sua palavra, para que todos sejamos unidos a ti. Pai, estás em mim e eu em ti, e para que eles estejam em nós, conosco, a fim de que o mundo creia que tu me enviaste. Eu deles a glória que tu me destes. Veja, a passagem do Evangelho de hoje, Jesus faz uma oração a Deus, mas uma oração diferente. Além de todos aqueles que Jesus conseguiu encontrar pelo caminho por onde passou, ele viu que não só aqueles deveriam estar junto com Deus, mas que os seus ensinamentos, na verdade, os ensinamentos é o de Deus. Jesus veio nos ensinar, veio nos conduzir como interpretar, como entender de forma correta a palavra de Deus. E estamos precisando novamente, Estamos precisando novamente da boa interpretação da palavra de Deus, para não fazermos divisões entre nós mesmos, não lançar ao inferno todos aqueles que Deus espera que esteja com ele. Quando, por exemplo, que se lança ao inferno? Quando deixa-se de reconhecer que a todos é possível encontrar o caminho do céu, da salvação, do aperfeiçoamento. E às vezes eu vejo as igrejas falando que só se salva quem está nela. Não é verdade, não concordo. Por que não é verdade? Porque não concordo. Nós somos o mundo em nós mesmos. Nós temos o poder de co-criar. E essa própria palavra do Evangelho de hoje está aqui dita. Jesus faz uma oração para Deus para alcançar, inclusive, aqueles que ainda não estão com Ele. Ou seja, se esses conseguirem identificar os valores de uma vida com justiça, com respeito ao livre-arbítrio, que é eu não ir além negativamente, ou seja, prejudicando da minha vida, dos meus caminhos para a vida dos outros, interferir no caminho dos outros. Essa negatividade causa o pecado, que causa a destruição, que vai me tirar da justiça divina, que vai trazer decepções, vai trazer a colheita, porque nós precisamos aprender esse princípio. Nós colhemos sim tudo que plantamos. E por aí segue. E devemos ter uma ciência de algo que é muito importante. Veja, como essa terra é uma terra de aperfeiçoamento, logo todos estão aprendendo a todo momento e vivendo também com erros e acertos. Nós vamos sempre ter desafios a superar, principalmente na lida entre nós mesmos. E por isso que Jesus veio nos ensinar os valores corretos, para que nós possamos sobressair. E esses valores foi testado por o próprio Cristo quando ele passou, por exemplo, 40 dias na cruz, no deserto, depois crucificado. Em momento nenhum ele desrespeitou aquele que estava lhe perseguindo, mas pelo contrário rezou por ele. Não se deixou influenciar por aqueles maus dizeres, mas deu exemplo de como deveria ser feito de forma correta. Fez isso ao perdoar os pecados dos pecadores que o ser sacrificaram à morte. Aquela prostituta que estava em declínio da santidade, ele não crucificou e não deixou que apredesasse, pelo contrário, disse: aquele que não tem pecado, que tira a primeira pedra. Ou seja, Jesus ele reconheceu que todos nós estamos em aperfeiçoamento. Logo, não é nós que temos o poder de fazer esse tipo de julgamento.
E aí, perdoando a mulher, ele disse: vai, não peque mais. É o que acontece na nossa vida. Deus sempre nos dá a oportunidade, mas Ele quer que a gente progrida. E aí, por fim, eu acredito que fica aquela mensagem de olharmos para dentro de nós mesmos e vermos o que possamos melhorar para continuar seguindo. E tudo isso, vocês vejam, não necessariamente se precisa de igreja para falar e para entender. Agora, é muito importante que aqueles que têm dificuldades sozinhos de entender e compreender, que busquem referências nas igrejas, mas que busquem igrejas que realmente tenham um exemplo de humildade, de coragem, de sabedoria, de vida em sociedade espiritual, que Jesus ensinou. Não é todas elas, sabe? Não podemos estar num lugar por vaidade, ou para sermos vaidade, ou para promovermos vaidade. Que Deus nos abençoe, nos guie, nos guarde hoje e sempre. Amém.